cidade. Vamos para, então, o estudo da Bíblia. Produção, aquela vinhetinha. Leitura bíblica, Murilo, por gentileza. Atos dos Apóstolos, capítulo 17 e o versículo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 16. Diz assim a Bíblia: E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava Jesus e a ressurreição. E tomando-o, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é esta de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Muito obrigado. Com essa voz de locutor, a Bíblia ganha mais vida. A voz aveludada da locução profissional. Olha, o texto que foi lido aqui diz que o apóstolo Paulo, enquanto ele estava lá em Atenas, o seu espírito se revoltava vendo a idolatria que estava naquela cidade. Quando a gente diz assim, combatendo a alienação, combatendo é que nós temos que combater a alienação diariamente. Todos nós devemos combater a alienação diariamente. Porque a palavra alienação, para nós, a língua portuguesa, ela quer dizer afastar, tornar estranho. Tudo aquilo que você tem como outro, você então está se alienando, você está afastando. E conforme já foi dito aqui hoje, é da onde também a gente vai tirar a palavra alienígena. Até mesmo a palavra estrangeiro em inglês quer dizer alien. E como é que você vê um alien? Você sempre vê um alien no cinema, é colocado, é reportado, é desenhado, o alien como um ser feio, todo movimento, que é mau, né? Interessante que quando a gente aliena alguém, a gente também torna o outro como alguém de fora, alguém que não seja eu. O outro é sempre também feio, também é mau. E você pode notar que quando é meio que do ser humano, né? Quando ele está comentando uma história, ele sempre é o bonzinho da história, ele é sempre a vítima da história, e o outro é sempre mau, é sempre feio. E isso, então, nos mostra que alienação pode ser um jogo de interesse, um jogo interessante para quem quer viver disso, porque exige muita força para você sair da alienação. Primeiro, que você vai ter que estudar por conta própria, você vai ter que trabalhar por conta própria, você vai ter que se importar com o outro para não tornar o outro feio, você vai precisar entender o outro, e isso tudo exige um grande exercício de ser cristão, de se importar, de amar o próximo, e o apóstolo Paulo era isso que ele estava fazendo. Ele, ao ver as pessoas tão ali afundadas na idolatria e vivendo mal, longe de Deus, ele então começa a pregar para as pessoas. E duas coisas aqui. Uma, diz que ele pregava na sinagoga, e duas, pregava na praça pública. Só para encerrar aqui meu comentário inicial. Pregava nas quatro paredes, né, dentro do templo religioso, mas ele também ia para a praça pública para pregar lá. Ele não ficava só dentro das quatro paredes. E ele também não ficava só na praça pública, né? Porque tem aquele que só fica nas quatro paredes e nunca vai lá fora. E tem aquele que nunca entra nas quatro paredes. Os dois estão errados. Esse texto aí que foi escolhido aí, ele é ótimo, porque ele mostra muito bem essa capacidade que é obviamente dada por Deus, mas também o bom senso que o apóstolo Paulo tinha. Em outra passagem, o apóstolo Paulo fala que
não era para a igreja de Corinto, para os irmãos da igreja de Corinto, se separarem daqueles que eram adúlteros, mal pagadores, eram pessoas devassas. Não era para eles, obviamente, ter uma comunhão extrema, mas ele não fala para eles não se assentarem com eles. Ele fala, ó, se isso fosse acontecer, era necessário que vocês fossem retirados do mundo, né? Mas se alguém se dizendo cristão o fizer assim, com esses não vos assentais. Mas o que mais a gente pode destacar, foi bom quando você colocou sobre a definição, né, na semântica aí a palavra mesmo, alienar, é que muitas pessoas, isso aqui não é só no sentido religioso, é em todos os sentidos. As pessoas vão e se afastam da realidade e ficam presos a uma determinada questão. E como a gente falou, como a gente estava falando também acerca das pessoas que ficam presas às quatro paredes, aquele versículo que foi, né, foi até utilizado como tema, né, de campanha, e conhecereis a verdade vos libertará, para mim é uma clara expressão que Jesus está dizendo que ele queria desalienar os fariseus, porque eles estavam alienados dentro daquilo que eles consideravam ser a verdade deles. Só eles possuíam, eram orgulhosos, somos filhos de Abraão, temos a nossa descendência. E Jesus fala, até, não vou dizer engraçado, né? Mas acaba sendo. Quando Jesus fala assim, não, vocês não são filhos de Abraão. E eu fico imaginando eles com aqueles pontos de interrogação, somos filhos de quem? E ele fala, do diabo, né? Para eles, então, vocês são filhos do diabo. Ah, não, e tal. Aí eles começam a querer ignorar, porque Jesus diz, aí conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas livre para quê? Livre para quê? Para você não ser um alienado, para você não ser uma pessoa que acredita que é o dono da verdade, que quando a pessoa supostamente se converte, fica muito chata e não consegue conversar com ninguém, porque a pessoa fica alienada e não consegue nem dar um oi. Se a pessoa chega e fala assim, coitado, coitado não, eu tenho a proteção de Deus, não existe nada disso sobre a minha vida. Ele vira, né, super saiyajin gospel, né? E aí as coisas ficam bem difíceis. Porque justamente isso. Quando o apóstolo Paulo ele pegou esse exemplo aí até que você falou, né? Os judeus lá, somos filhos de Abraão, todos fechadinhos, né? Naquela religiosidade muito rígida. O apóstolo Paulo ele combateu isso daí lá em Efésios, no capítulo 2, nos versículos 11 e 12. Ele diz assim: olha, em outro tempo vocês eram estrangeiros. Vocês eram, eu acho muito legal isso, olha como Paulo fala, ele diz assim, vocês eram chamados incircuncisão por aqueles que se chamam circuncisão. O que isso quer dizer? Que os fariseus, eles se fecharam no seu grupo e eles se deram um nome, nós somos a circuncisão. E os outros? Todos os outros são incircuncisão. Ora, os judeus, eles eram os judeus, e quem era gentil? Todo o resto era gentil. E aí, Deus já vinha prometendo com os profetas, lá atrás, Deus já vinha trazendo as mensagens pelos profetas, que Deus iria fazer ciúmes, né, a nação de Israel com um povo que não era povo. E Deus faz isso abrindo a porta da graça para os gentios. E onde o apóstolo Paulo está aqui no texto que nós lemos? Ele está lá no meio dos gentios. E sabe o que é interessante? Olha, eu fiz aqui algumas anotações. O apóstolo Paulo, em Atos, no capítulo 22, ele demonstra que tinha conhecimento de direito. Ele tinha conhecimento. Quando ele evoca lá o seu direito de cidadão romano, então ele conhecia direito. Ele conhecia literatura judaica e literatura grega. Se você ler Atos 17 por completo, nós só lemos um pedaço. 1 Coríntios capítulo 15, ele está falando ali, ele dá uma aula de história, de teologia, de filosofia, e ele tem até uma visão sociológica sobre as coisas. Porque ele diz assim, quando eu estava andando nas cidades de vocês, eu notei
que vocês tinham um altar ao Deus desconhecido. E ele estava nas ruas e ele estava olhando em volta o que estava acontecendo nas ruas. Ele estava vendo, olha, ali o povo adora um Deus estranho. Ali o povo está cometendo pecado contra si mesmo, contra seu corpo, contra a sociedade, contra a vida. Ele prestava atenção no que estava acontecendo ao seu redor. Eu acho que isso é importante. A todos os irmãos que estão aqui nos acompanhando e amigos, aos jovens, nós precisamos ter este olhar para a sociedade também. O que está acontecendo nas praças, né? Além do que está acontecendo dentro das quatro paredes. O que está acontecendo nas praças? Na política, no direito, na sociedade, na escola, na educação, na saúde. O que está acontecendo e o que eu posso fazer para ajudar, para melhorar? Eu falei na live passada, e vou repetir aqui novamente. Quando o jovem, a gente aqui, qualquer pessoa, pega o seu telefone, ele pega seu telefone e ele abre um aplicativo, ele está vendo aqui coisas que foram feitas por pessoas que não são cristãs. Então, se um jovem que estuda aí tecnologia da informação, desenvolvimentos de aplicativo, de sistema, ele começa a trabalhar para produzir algo bom, algo que desenvolva a intelectualidade das pessoas, das crianças, que trabalha a educação, que melhore a sociedade, este homem, esta pessoa, esta mulher, este jovem, ele vai estar fazendo o que o apóstolo Paulo fez. Olhou em volta, olhou para a sociedade, viu que as pessoas estavam fazendo, notou a carência e a necessidade delas e ofereceu aquilo que elas precisavam. O que as pessoas precisam? Precisam de Jesus, precisam do amor ao próximo, como você citou, precisa da verdade que liberta. Todo o contexto bíblico cristão, ele é bom para o ser humano, seja ele de qualquer nacionalidade, de qualquer classe social. Quem recebe as palavras de Cristo, de Deus, da Bíblia, ele vai estar fazendo um bem enorme para a sua vida, para o seu casamento, para a sua família, para os seus filhos, estará fazendo o melhor que há no mundo, né? Porque foi Deus quem deu isso. Com certeza. Agora eu peço para vocês que nos acompanham, querido Jonas também, para exercitar, porque você deve conhecer, e se não for a gente também, tá? Todo mundo tem um pouco de hipocrisia dentro do seu coração, né? Jesus precisa tratar. Talvez alguém diga, eu não sou, já está sendo um. Aí, se fosse hoje em dia, que a era da informação aí, da informática, tudo tá tudo muito acessível. Se aparecesse um pregador fazendo o que o apóstolo Paulo fez, citando no mínimo 3 filósofos gregos, olhando, porque a história daquele altar, segundo os historiadores, era um altar que eles tinham feito porque alguns anos atrás, durante um período muito seco, muito difícil, eles estavam clamando para todos os deuses, os gregos estavam fazendo isso, e eles já estavam saindo desse tipo de informação, que eram aqueles deuses do Olimpo e tal, e a filosofia estava tomando conta da mentalidade, né, dos gregos. Mas aí eles não conseguiam de maneira nenhuma que chovesse, que tivesse alguma coisa que viesse do céu, e então eles falaram, já sei, como a gente não sabe quem é, vamos clamar e vamos colocar um Deus desconhecido. E eles clamaram e choveu, então, como a gente não sabe o nome dele, que foi Hera, Ártemis, Zeus, o que seja, então vamos colocar o Deus desconhecido. E quando ele olha e ele prega falando, esse Deus desconhecido, eu trouxe aqui o conhecimento dele para vocês. Se fosse hoje em dia, é um absurdo, esse homem está rebaixando Jesus, colocando ele dentro do panteão grego e tudo mais. Os alienados diriam que não pode, ele não usou o nome de Jesus na pregação. Olha, ele não comunicou, como pode usar este filósofo? Com certeza. Exatamente. E você toca nesse ponto que é bastante sensível, porque veja bem, como é que eu vou combater o Nietzsche se eu não ler a obra do Nietzsche?
Como é que eu vou combater o cara que disse que Deus está morto se eu não ler a obra dele? Né? O apóstolo Paulo, conforme você falou, ele não só cita esses 3 poetas, como ele coloca aí por escrito, né? Porque nele vivemos, existimos e nos movemos. Então, uma citação de um poeta gentil entra e é um versículo da Bíblia, né? As pessoas precisam entender que toda a sabedoria que existe, se ela é verdade, foi Deus quem deu. Foi Deus quem deu. O cara que inventou a internet, que está aqui agora, eu não sei se ele é crente, se ele era temente a Deus ou não. Dizem que veio de Israel. Mas foi Deus quem fez, foi Deus quem deu. Os caras que chegam lá na Lua, os caras que estão enviando instrumentos para ir para Marte, foi Deus quem fez. Se está dando certo, se é verdade, foi Deus quem criou. Então, tudo isso foi Deus quem fez. Se eu não ler, se eu não estudar, como é que eu vou influenciar? Então, por exemplo, eu até vou fazer uma situação cultural aqui, me permita. Opa, idoso. Segundo Machado de Assis, na sua obra O Alienista, a produção já colocou na câmera da verdade aqui, você viu? Puxou o zoom. Simão Bacamarte, que ele volta para o Brasil como um médico e ele sai como alienista, era o psiquiatra da época. E ele vai colocando todo mundo como louco, louco, louco. Ele vai prendendo todo mundo na Casa Verde, que é como se fosse um manicômio. E até que no final, no enredo da história, desculpa aí se eu estou dando algum spoiler, mas já faz alguns anos que ele escreveu esse livro, ele chega à conclusão de que ele mesmo precisava ser preso no manicômio e solta todo mundo. A questão da alienação, quando eu digo combatendo a alienação, todos nós devemos combater, porque eu pessoalmente, você acabou de falar a questão da hipocrisia, eu também preciso, aquilo que eu não conheço, eu preciso ouvir o outro lado. Eu preciso ouvir. As coisas estão tão binárias, né? Estão tão 880, ou é preto ou é branco, que você precisa ouvir para que chegue num consenso. Então, o crente, ele precisa saber falar assim, um bom dia, uma boa tarde, saber como é que as coisas estão acontecendo no mundo, e aí, para encerrar, porque já vai dar o nosso horário, aí ele vai poder ajudar a pessoa que é alienada de Deus, que aí é o contrário. Quem está no mundo e não conhece a Deus é alienado de Deus. Quem fala assim, eu não quero ler a Bíblia, está alienado. Eu não quero ouvir falar de pregação, está alienado. Não cante hinos evangélicos perto de mim, está alienado, você está estranho a Deus. E essa Bíblia que eu tenho, que eu carrego no meu bolso aqui, no meu telefone, é o mesmo que você pode fazer o download aí na sua casa. Faça isso hoje. Se você ainda não é cristão, não é crente, temente a Deus, ou mas não lê a Bíblia com frequência, não estuda, não busca, né? Tá naquela fé, uma fé alienada que você prefere deixar que outro estude por você, que outro pense por você, que outro se esforce por você, e você só está no automático. Se você está nessa, faça um compromisso e dizer, não estarei mais estranho a Deus. Eu vou aqui ler a Bíblia com frequência, eu vou me aprofundar no conhecimento de Deus, vou orar, vou sentir, porque o que Deus deu para Paulo, o que Deus deu para Pedro, o que Deus deu para os homens, os grandes homens da história, é a mesma porção que ele tem para me dar também. Rapidamente, eu vou ler um versículo aqui do Salmo de número 58, que fala sobre isso que você estava falando. Verso 3, que é assim, alienam-se os ímpios desde a madre, ou desde o ventre. Andam errados desde que nasceram, proferindo mentiras. E eu estava até conversando com a minha esposa, né, porque aqueles que pregam sabem que uma boa fonte do esboço é a esposa, né? Eu estava conversando com a minha esposa, vou dar o crédito aí, e ela falou, pecado original, né? Eu falei, tá bem, teologia tá aloentade, né? tá valendo. Então, realmente, até a verdade vir nos confrontar, esse é o evangelho, independente de você até ser criado dentro de uma igreja evangélica, ou de você nunca ter ouvido falar do evangelho. Mas você precisa que essa verdade invada o seu coração e se torne uma verdade absoluta para a sua vida.
Então, os ímpios estão alienados de Deus. O homem está alienado de Deus. Isso aí é o que Adão deixou de herança para nós, de uma forma ruim. E a gente precisa se reconectar, né? Aquilo que o apóstolo Paulo falou, de que Deus estava em Cristo reconciliando o homem consigo mesmo, né? E até pegando carona, aqui, por exemplo, no Japão, quando você compra o carro, por exemplo, de uma instituição aí financeira, né, que ali você está pagando o seu boleto, ou então compra de uma loja de carro, esse carro fica alienado. O carro até que se pague, ele é dessa instituição, né? E você fica como usuário, né, dela. Então se fala, o carro está alienado, né? O carro pertence a outrem, só que você está usando. Então a sua mente, o seu coração, você que nos assiste, você não pode, de maneira alguma, alienar a sua alma, o seu coração, e deixar para alguém, falando, pregue por mim, viva por mim, seja por mim. Não, por mais exemplar aos seus olhos que pareça essa pessoa, Cristo deixou a palavra dele. E é óbvio, nós ouvimos os nossos líderes, aquele que sempre vai ter, é necessário nessa terra, mas a palavra de Deus nós acompanhamos, não é um livro que a gente deixa jogado de canto, né? E você que está nos acompanhando, leia a palavra de Deus, né? E encontre ali a verdade para a sua vida. Ok, então vamos fechar o nosso assunto, agradecer a todos que acompanharam. Lembre-se disso, como o apóstolo Paulo, vamos combater a alienação diariamente. Faça o esforço de ouvir o outro lado, faça o esforço de ler também livros das ciências naturais, ciências humanas, ciências exatas. Vamos fazer a diferença neste mundo, levar a luz do evangelho, porque eles também estão alienados de Deus. Olha, nós vamos aqui já fazer vamos falar quem foi que ganhou o presente hoje do nosso colaborador, a loja.